Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, pessoal. Vamos aí falar mais uma vez sobre o tal do tarifaço americano e a guerra comercial aí iniciada com a China, pessoal, que tem novos desdobramentos, né? Estivemos também no dia de hoje acompanhando, que estamos gravando um pouquinho mais tarde, né? São 18 horas e 46 minutos. Acabou ainda agora a sessão da Comissão de Ética que aprovou a cassação do deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, né, pessoal? É claro que ainda vai para plenário, ainda tem um caminho aí, mas por hora é isso, né? O deputado Glauber Rocha teve aí o pedido de cassação aprovado pela Comissão de Ética. Vamos aguardar e vou trazer aqui para vocês informações assim que tudo for confirmado, né, pessoal? Mas o assunto de hoje é China, Estados Unidos, é o tarifaço, é toda a confusão aí armada por Donald Trump aí pelo mundo, pessoal. O tabuleiro geopolítico está em polvorosa aí, né, pessoal? Então vamos lá, direto ao assunto, né? Ontem o Donald Trump havia taxado mais 50% aí a China, que hoje respondeu, né? Claro, China retalia mais uma vez e anuncia tarifas de 84% sobre os Estados Unidos. A União Europeia também aprovou as medidas. Taxa representa um aumento de 50 pontos percentuais sobre a tarifa que já havia sido anunciada, acompanhando aí os percentuais impostos pelo governo de Donald Trump, pessoal. Vamos ler aqui as informações, né? Que a coisa tá feia aí, né, pessoal? Quero pedir a você que fique até o final desse vídeo, é extremamente importante para todos nós, né? China e Estados Unidos. O que o Brasil tem com isso? Muita coisa, né, pessoal? Isso aí vai atingir o mundo inteiro, né? Então, vamos lá. O Ministério das Finanças da China anunciou hoje, quarta-feira, dia 9, que vai impor tarifas de 84% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. A partir de quinta-feira, a partir de amanhã, dia 10, né, pessoal, em retaliação ao tarifaço do presidente americano Donald Trump. A resposta é uma sobretaxa americana de 104%. A União Europeia também retaliou hoje, quarta-feira, e anunciou tarifas de 25% sobre as importações dos Estados Unidos a partir da próxima terça-feira, dia 15. A nova tarifa da China representa uma alta de 50 pontos percentuais sobre os 34% que já haviam sido anunciados pelo governo chinês na semana passada. Os percentuais acompanham as taxas impostas aí pelos Estados Unidos. O anúncio acontece no mesmo dia em que entra em vigor uma tarifa extra de 50% sobre as importações chinesas que chegam aos Estados Unidos, o que elevou a alíquota total do país asiático a 104%. Estados Unidos e China, vamos entender essa guerra tarifária aí, pessoal. A guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo se intensificou na semana passada, né? Após o anúncio das tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump. Na quarta-feira passada, agora dia 2, né, pessoal? Trump detalhou a tabela das tarifas que vão de 10% a 50% e serão cobradas a partir desta quarta-feira, a partir de amanhã, né, pessoal? A partir de hoje, né? A partir de hoje, na verdade, de quarta-feira, sobre mais de 180 países. A China foi um dos países que foi tarifada com uma das maiores taxas, 34%. Essa taxa se somou aos 20% que já eram cobrados em tarifas sobre produtos chineses anteriormente, a partir de fevereiro, né, pessoal, como tivemos vendo ontem. Com respostas ao tarifaço, o governo chinês impôs na sexta-feira passada, dia 4, tarifas extras também de 34% sobre as importações americanas. Os Estados Unidos decidiram retaliar a retaliação e Trump deu um prazo para a China ou o país asiático retirava as tarifas até às 13 horas, o horário de Brasília, desta quarta-feira, né, pessoal? Dia 8, ou seria taxado em mais de 50%, levando o total de tarifas a 104%. A China não recuou e ainda afirmou na quarta-feira que estava preparada para revidar até o fim. Cumprindo a promessa de Trump, a Casa Branca confirmou a elevação de tarifa sobre produtos chineses na tarde de quarta-feira. Desta quarta-feira, né, pessoal? O presidente americano disse, porém, que acreditava que a China chegaria a um acordo com os Estados Unidos para evitar até ontem, né, terça-feira, né, pessoal? Mas a coisa não foi assim, né? A resposta chinesa veio em parte desde o início da madrugada da quinta-feira lá para eles, né? Primeiro, o país asiático divulgou um documento sobre suas relações comerciais e econômicas com os Estados Unidos, reiterando que vai seguir com as retaliações. Um porta-voz do Ministério das Relações Internacionais da China disse que o país está disposto a negociar para evitar a intensificação da guerra tarifária, mas afirmou que se os Estados Unidos realmente quisessem resolver o problema,
por meio do diálogo e da negociação, devem adotar uma postura de igualdade, respeito e benefício mútuo. O que não está acontecendo, né, pessoal? Já vamos falar o que aconteceu aqui hoje, né? Os Estados Unidos continuam abusando das tarifas para pressionar a China. A China se opõe firmemente a isso e jamais aceitará esse tipo de intimidação. Mais tarde, a China expressou à Organização Mundial do Comércio que tem profunda preocupação com a situação, né, da China com os Estados Unidos e que a decisão americana de impor tarifas recíprocas a Pequim ameaça desestabilizar ainda mais o comércio global. A situação se agravou perigosamente. Como um dos membros afetados, a China expressa a profunda preocupação e firme oposição a essa medida imprudente, afirmou a China em um comunicado aí à OMC, que é a agência de notícia Reuters, né, teve acesso. Muito bem. Logo depois, o governo chinês anunciou o aumento, né, pessoal, aí, das tarifas sobre os Estados Unidos. O mercado reage, óbvio, né, pessoal, negativamente. A expectativa de desaceleração econômica provocou, mais uma vez, uma queda generalizada nas bolsas de valores da Europa. Por lá, o índice Eurostoxx 50, que reúne as ações das principais empresas europeias, fechou em queda de 3,31%. Na Ásia, as bolsas de valores fecharam majoritariamente em baixa, com exceção da China e Hong Kong, que subiram antes do anúncio da nova retaliação chinesa. Nos Estados Unidos, investidores têm aproveitado para comprar ações de tecnologia mais baratas após as quedas nos dias anteriores. Por isso, Wall Street operava ali em alta, né, pessoal? No Brasil, o dólar opera em alta por volta das 2h10 da tarde, estava sendo negociado a R$ 6,01, né, pessoal? Mais cedo chegou a encostar a 6,10, deu uma quedinha aí para 6,01. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileiro, B3, inverteu o sinal e opera em alta durante a parte da tarde. Foi assim, né? As tarifas recíprocas de Trump. Além das tarifas recíprocas sobre a China, nesta terça-feira, né, pessoal, também entraram em vigor as tarifas recíprocas sobre as mais de 180 países, não só sobre a China, sobre os outros países também, anunciado por Trump na última semana, né, pessoal? E com isso, o Trump, pessoal, deu nova resposta e a coisa só piorou, né, pessoal? Vamos lá. Trump eleva a tarifa contra a China para 125% e anuncia redução nas taxas de outros países. O presidente dos Estados Unidos afirmou que a decisão foi tomada com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais. Vamos ler aqui, né, pessoal, o que diz a reportagem aqui, estamos lendo o site do G1, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta quarta-feira, hoje, dia 9, pessoal, que aumentará para 125 a tarifa sobre a importação dos produtos da China à medida que tem efeito imediato. A decisão é mais um episódio da nova disputa comercial dos Estados Unidos com a China, iniciado pelo tarifaço de Trump no último dia 2 de abril. O norte-americano anunciou taxas de importação sobre 180 países de todo o mundo. De lá para cá, houve retaliações de parte a parte, subindo tarifas de importação. Esse aqui é um problemaço, né, pessoal? Os Estados Unidos haviam imposto uma taxa de 104% aos produtos chineses que entraria em vigor hoje, quarta-feira. E em resposta, o Ministério de Finanças da China anunciou que subiria para 84%, como acabamos de ver, né? Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125% com efeito imediato, escreveu aí Donald Trump em sua rede social, né, pessoal? O republicano disse esperar, no futuro próximo, que a China perceba que os dias de exploração dos Estados Unidos e de outros países não serão mais sustentáveis ou aceitáveis. Na mesma publicação, o líder norte-americano anunciou que irá reduzir para 10% as taxas recíprocas a outros países pelo prazo de 90 dias. Ele se referiu à decisão como uma pausa no tarifaço que há uma semana resultou na escalada de guerra do comércio global. Autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente, reduzida durante esse período de 10% também com efeito imediato, escreveu aí Donald Trump. O republicano afirmou que a decisão teve como base o fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os departamentos de comércio, tesouro e a agência do governo para o comércio exterior, para negociar uma solução aí para o tarifaço. Esses países não retaliaram de forma alguma contra os Estados Unidos, acrescentou aí o Donald Trump, pessoal. Vamos entender como é que chegou a esse ponto aí, né? O tarifaço de 125% contra a China, né?
No início de fevereiro, os Estados Unidos aplicaram uma taxa entre 10% sobre importações vindas da China, que se somou à tarifa de mais 10% que já era cobrada do país, chegando aí a 20% em fevereiro. Né, pessoal? Na quarta-feira da semana passada, dia 2 de abril, Trump anunciou seu plano de tarifas recíprocas, que incluía aí a taxa extra de 34% à China, elevando a alíquota sobre os produtos do país asiático para 54%. Né? Após a retaliação chinesa, que também impôs tarifas de 34% sobre os Estados Unidos, a Casa Branca confirmou mais 50% em taxas sobre importações chinesas, deixando a tarifa sobre o país no patamar de 104%, e foi ontem. Né? Hoje chegou aí aos 125%, com um anúncio que a China irá elevar para 84% as taxas sobre produtos norte-americanos. Trump decidiu subir para 125%. A tarifa contra aí o país asiático na mais nova ofensiva. Pessoal, vamos continuar a falar mais um pouco aí sobre esse problemaço aí provocado por Donald Trump, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Assim o YouTube vai aí avisar você com o sininho ativado aí toda vez que nós postarmos conteúdo aqui no canal, pessoal. Então não deixa de se inscrever, ative o sininho da notificação, deixa o seu like, o seu precioso like, assim o YouTube vai reconhecer os nossos conteúdos como relevante e vai aí, pessoal, estar recomendando para quem não é inscrito no canal. Sejam bem-vindos, novos inscritos. Você, meu amigo, minha amiga que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos. Fique à vontade, a casa de vocês. Deixe seu comentário, que é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Pode também compartilhar nossos conteúdos, espalhe para geral, pessoal. Informação é fundamental, né? Inclusive porque isso de alguma forma vai atingir o nosso Brasil, que nós fomos taxadas em 10%. Né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu aí que, apesar de nós sentirmos o efeito, nós temos um bom colchão de cerca de 350 bilhões aí, né, pessoal, como é que eu posso falar para vocês? De colchão, né, como ele chamou, né, de colchão, né, para sentirmos o mínimo possível, né, de reserva aí, né, pessoal, o colchão aí, a reserva, né, o presidente disse que o impacto vai ser minorado, é o máximo possível, embora vamos sentir também. Então, temos que estar nos informando a respeito do que está acontecendo, desse tarifaço todo aí, inclusive que nós vamos falar agora aí sobre algo que já tínhamos falado ontem sobre aí, 1930, né, pessoal, a Grande Depressão, tudo começou com uma atitude dessa aí, né, de tarifaço aí pelo mundo, né, galera? Então, a China alertando aí, mandando direto a Donald Trump, relembrando aí a Grande Depressão de 1930, né, pessoal? Será que os chineses têm razão? 1930 pode acontecer outra vez, pessoal? Não sei, né? Mas a gente vai acompanhar aí, né, que a China manda um indireto, e a Trump diz que a guerra de tarifas pode abrir uma caixa de Pandora, como aprofundou aí a crise da Grande Depressão, né, pessoal? Que começou com a quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1929, e em 1930 aí a giripoca pior, o negócio ficou muito sério realmente, e a China alertou aí aos Estados Unidos do perigo disso tudo que está acontecendo. Né? O presidente dos Estados Unidos acusou Pequim de sempre ter passado do governo chinês, criticou a quarta-feira, o governo chinês também anunciou um novo aumento de tarifas aplicada, como já falamos aqui aos Estados Unidos, né? 84%. Muito bem. Na escalada de tensão entre Estados Unidos e China, por conta do aumento mútuo de tarifas, o governo chinês associou, hoje, quarta-feira, a guerra de tarifas à Grande Depressão de 1930. Nós estivemos falando sobre isso ontem, pessoal, mas vamos relembrar aqui, né? A Embaixada da China nos Estados Unidos compartilhou uma postagem em suas redes sociais em que fez uma comparação entre o tarifaço anunciado na semana passada por Trump e subsequente aumento de tarifas à China nos últimos dias com a Lei Tarifária de 1930, também conhecida como a Lei Smoot-Hawley, aplicada nos Estados Unidos naquele ano para proteger a economia do país, segundo eles, né, pessoal? A Lei de Tarifas Smoot-Hawley de 1930 alimentou aí a Grande Depressão. Hoje, as tarifas recíprocas correm o risco de abrir novamente aí a caixa de Pandora, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, que fez aí essa postagem, né, relembrando 1913, aquele trágico ano, né, pessoal? Em meio à guerra tarifária sem precedentes entre Estados Unidos e China, com o presidente americano Donald Trump acusando Pequim de sempre ter passado a perna nos cidadãos norte-americanos, e afirmou que agora fará o mesmo. Eles sempre nos passaram a perna à torta e à direita.
Vamos agora passar a perna neles também, disse Trump durante o jantar no Comitê Nacional Republicano para o Congresso na noite de ontem, terça-feira, dia 8. A declaração se refere ao aumento de tarifa aplicada pelos Estados Unidos a produtos chineses. Hoje, quarta-feira, dia 9, Washington anunciou que a taxa aos produtos da China passarão a 125%, após Pequim retaliar o tarifaço de Trump com taxas maiores a produtos norte-americanos em torno de 84%, né? Os Estados Unidos continuam a abusar das tarifas sobre a China. A China se opõe firmemente e jamais aceitará tais atos hegemônicos de bullying, disse o ministro das Relações Exteriores chinês. Se os Estados Unidos realmente desejam abordar as questões por meio do diálogo e da negociação, devem demonstrar uma atitude de igualdade, respeito e benefício mútuo. Se os Estados Unidos estiverem determinados a travar uma guerra tarifárica e comercial, a China vai continuar a responder até o fim, está prometendo aí, né, pessoal, a China, né, o Pequim. Vamos lá, pessoal, continuar mais um pouco aqui. A lei Smoot-Hawley, né, em 1930, o objetivo da lei tarifária de 1930 era semelhante a que Trump, para proteger, na época, era a agricultura e indústria locais da competição de produtos do exterior. Ao longo dos anos 20, os agricultores americanos enfrentavam crises de excesso de oferta e exigiam maiores taxas de importação de produtos estrangeiros. O candidato republicano Herbert Hoover encampou a causa em sua campanha presidencial e ele se tornou presidente em 1928. Mas, uma vez que o processo de revisão de tarifas começou, provou-se impossível pará-lo, diz o site do Departamento de Estado, alimentando pela última vez em 2016, ainda no governo do democrata Barack Obama. Pedidos por maior proteção inundaram grupos de interesse especial do setor industrial e logo um projeto de lei destinado a fornecer alívio para fazendeiros se tornou um meio de aumentar tarifas em todos os setores da economia. A lei aumentou 20% em média as tarifas sobre 20 mil produtos importados, sob as críticas de diversos economistas e até alguns grandes empresários da época, como Henry Ford. De acordo com muitos economistas, o tiro saiu pela culatra. Com preços mais altos, o consumo interno não viu aumento expressivo e a Grande Depressão se estendeu ao longo de boa parte dos anos 30, né, galera? Mais do que isso, a lei Smoot-Hawley se tornou símbolo da política externa de cada um por si, que marcou os anos seguintes. Outros países responderam na mesma moeda, retaliando com tarifas próprias para produtos estrangeiros, e o comércio internacional caiu vertiginosamente. A política também afetou as relações exteriores em um momento delicado, na qual movimentos totalitários marcaram o ultranacionalismo e se espalharam aí pela Europa, pessoal. E vamos agora falar, né, as polêmicas de Donald Trump, né, chamando aí puxa-saco. Também no jantar, na terça-feira, ontem, pessoal, o presidente Donald Trump afirmou que líderes mundiais estão puxando seu saco para conseguir negociar as tarifas recíprocas. Estou te falando, esses países estão nos ligando, puxando meu saco. Eles estão doidos para fazer um acordo. Por favor, senhor, me deixa fazer um acordo, disse Donald Trump, pessoal. Esse novo capítulo do tarifaço global dos Estados Unidos começou no último dia 2 de abril, né, quando Trump anunciou as taxas recíprocas em todo o mundo, né, mais de 180 países, né, pessoal, sendo taxados, né. Trump também acusou a China de manipular a moeda para compensar as tarifas. Tem que dar o braço a torcer. Eles estão manipulando a moeda hoje, né, pessoal, como uma forma de compensar as tarifas. Isso Trump no evento, pessoal. E assim nós encerramos o vídeo de hoje, né, pessoal? Complicada aí a situação, vamos continuar acompanhando. É madrugada lá em Pequim, agora só teremos informações, né, dos desdobramentos aí dessa guerra tarifária entre China e Estados Unidos amanhã, né? Vamos estar acompanhando e vamos trazer para vocês aqui informações. Precisamos, né, como eu falei, o Brasil tem interesse, né, pessoal? A geopolítica está aí em polvorosa, né? Então, quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga que ficou comigo aqui até o final do conteúdo. Um forte abraço. Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.